Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Quem me conhece sabe o quanto eu amo as Crônicas de Nárnia, tanto os filmes quanto os livros. Eu já li todos os livros e agora eu tô relendo. E A Cadeira de Prata é o penúltimo livro das Crônicas e eu confesso que é o que eu menos gosto, mas agora relendo, ele me fez refletir bastante. Em uma parte da história, os protagonistas acabam chegando em um mundo subterrâneo, onde não chega a luz do sol, e todas as pessoas que eles encontram lá são extremamente tristes. E ali, pouco a pouco, eles começam a ser influenciados por aquele ambiente. A falta de luz, a monotonia, as vozes sempre dizendo que o mundo de cima não existe. Que todo mundo que tá ali naquele mundo fica falando que o mundo lá de cima não existe. E aí tudo isso vai fazendo com que eles duvidem daquilo que eles já sabiam que era verdade. E essa parte me fez pensar muito, porque às vezes a gente também vive momentos assim, momentos em que parece que a luz não chega, que tudo ao redor é meio cinza. Sem perceber, a gente começa a questionar aquilo que antes era tão claro dentro da gente. E no livro existe uma tentativa constante de convencer os protagonistas de que Nárnia, o sol, o céu, tudo isso não passa de imaginação. E quanto mais eles vão escutando isso, mais difícil fica lembrar da verdade. E isso me lembrou muito da nossa caminhada com Jesus, né? Pra quem é cristão. Porque existem momentos em que as circunstâncias, as dúvidas e até as pessoas ao nosso redor tentam nos convencer de que aquilo que a gente crê não é real, que a esperança é exagero, que a fé é uma ilusão, que tudo isso não existe, ou que não é tão assim quanto a gente crê, né? Mas o Evangelho nos chama exatamente para o contrário, né? Mesmo quando a gente não vê, a gente é chamado a lembrar do que Jesus já fez, lembrar das promessas, lembrar da verdade que já foi plantada no nosso coração. E o que mais me marcou no livro é que, mesmo na escuridão, eles escolhem acreditar na existência da luz. Eles escolhem confiar que o mundo de cima é real, mesmo sem conseguir ver naquele momento. E isso é muito parecido, né, com a fé cristã. A gente continua crendo, não porque tá tudo claro, não porque a gente consegue enxergar tudo, mas porque a gente já conhece a verdade. E na Bíblia, Jesus se apresenta como a luz do mundo. E quando a gente está num momento difícil, não significa que essa luz deixou de existir, né? Significa apenas que a gente precisa se apegar à memória da luz, à esperança da luz, à promessa dela. E relendo essa parte, eu percebi que a Cadeira de Prata fala muito sobre perseverar na fé, sobre não se deixar moldar por um ambiente sem esperança, sobre não esquecer quem Deus é, mesmo quando tudo ao redor fala ao contrário. E é isso, a luz pode não estar visível naquele momento, mas ela continua sendo real. E é a mesma coisa com Jesus, a gente não vê ele visivelmente com o nosso olho humano, mas ele é real. E assim como os personagens do livro escolhem acreditar no mundo real, na luz, a gente também é convidado a continuar confiando em Jesus.